vem nos ensinar o que há de melhor para nós crianças vivermos no amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, olê olê olá, a nossa vida, olê olê olá, deve ser santa igual a de Jesus, que nos convida a sermos sal e luz, é o caminho que para o céu conduz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, olê olê olá. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, prezados visitantes, queridos internautas que estão sintonizados conosco pelas redes sociais, o que mais causa indignação em todos nós, ou abrindo um leque em nossa sociedade brasileira, particularmente, é o que nós chamamos de desigualdade social. Enquanto muitos têm tanto, outros não têm nada. Ontem eu conversava com um parente que esteve no Egito esses dias e esteve na cidade de Alexandria. Então ele estava contando, e olha que é cidade muito histórica, é cidade que tem uma fama no mundo todo. Ele contando da grande pobreza daquele povo. Claro, é país africano, mas mesmo assim. E
um país, um continente, né, rico por causa do petróleo e tantas outras riquezas. África do Sul, por exemplo, os minerais, ouro. Olhando para o nosso país, como que nós ficamos, com todo respeito da palavra, enraivecidos com tanta desigualdade. Haja vista esta triste reforma da Previdência, que privilegia os ricos e menospreza ainda mais os pobres, os carentes. Nós professores, né, Valéria? Pois é. E como nós ficamos? É uma situação angustiante, é uma situação que causa indignação na vida de todos nós, e isso com certeza é um pecado. E coloquemos, portanto, esta situação que nós vivemos, ou essas situações que nós vivemos, nos dois personagens que o Evangelho de hoje nos apresenta. De um lado, a simplicidade que cativa e que edifica o reino de Deus. E o próprio Jesus diz: felizes daqueles que são perseguidos, felizes daqueles que são pobres, felizes daqueles que confiam e não perdem a esperança, porque o reino de Deus será deles. Por isso, a resposta que Lázaro teve foi a resposta da vida eterna. E o rico teve este privilégio? Não. Teve esta alegria? Também não. Porque passou pelo mundo, mas não buscou o caminho da conversão. Passou pelo mundo e não buscou a renovação. Não deixou o seu coração ser um coração verdadeiramente humano, sensível. É a personificação de nossa sociedade brasileira, infelizmente. Pensem um pouquinho nas pessoas que vocês conhecem. Vamos longe, não. Vamos aqui na nossa cidade, que tem altos salários, que tem grandes quantias de dinheiro, que durante um mês acabam lucrando 30, 40, 50, até 80 mil reais. E aí? E quantos que estão aí na nossa periferia, precisando, necessitando? Jesus nos ensina hoje, Jesus nos mostra hoje como nós devemos ser, como nós devemos agir e como nós devemos conquistar a herança celeste. Primeiro, vivendo uma vida tranquila, vivendo uma vida de paz, de fraternidade, de amor, vivendo uma vida capaz de conquistar o coração do outro, edificar o outro e ver o outro mais feliz, mais realizado. Uma vida sóbria, uma vida que não é apegada aos bens materiais, mas sim às coisas do alto, e que nós sabemos muito bem como conquistar esta alegria, como conquistar esta felicidade. Passemos pelo mundo, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, preocupados em vivermos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o desejo de Deus, não esbanjando, não acumulando bens, não esquecendo nem deixando de lado as coisas do alto, mas buscando na sobriedade, na tranquilidade e numa fé sempre viva, agradar o coração de Deus. Quem agrada o coração de Deus pode se considerar este Lázaro do Evangelho, porque soube viver na simplicidade, na humildade, e é isso que agrada o coração de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai todo